Olá! Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao tema 1. E nós vamos conhecer um escultor, cujo nome dele é Alexander Calder. Observem bem essa imagem. Aí nós temos o artista, né, ajeitando uma de suas esculturas. O que se parece essa escultura, hein? Já parou para imaginar? Uma escultura bem diferente, né? Geralmente, quando a gente vê uma escultura, nós temos uma ideia assim, dos materiais que costumam ser usados, a madeira, a pedra, ou até mesmo um metal como o bronze, né? E aí a gente fica observando essa escultura e vê que ela é totalmente diferente de todas as esculturas que de repente você já deve ter visto em algum livro ou até mesmo ao visitar algum museu. Bom, essa escultura vocês vão descobrir do que se trata e como esse artista a batizou. Então vamos lá. Bom, aí nós temos uma outra imagem de uma pessoa observando e também tocando uma dessas esculturas de Alexander Calder. Alexander, ele tinha um fascínio pelo movimento. E se tratando da escultura, a escultura é o quê? Um objeto estático. Por mais que ele queira representar algum movimento, como principalmente as esculturas gregas, as esculturas neoclássicas, ou até mesmo do período Renascimento, né, que buscavam representar alguma ação, esse artista, além de representar esculturas estáticas, ele buscava dar a sensação de movimento. A princípio, ele utilizava uma manivela em que precisava girar, né, para poder a escultura se movimentar. Mas aí depois ele foi pensando e lembrou de um brinquedinho, um enfeite decorativo que é colocado no berço das crianças. Acredito que você, quando era bebê, deve ter tido um. Sabe o que é? Mobile. Então, mobile é um tipo de objeto decorativo usado para pendurar no bercinho da criança e a criança fica lá mexendo, né? Aqueles objetos, geralmente são bichinhos, enfim. Às vezes até toca uma musiquinha quando se puxa uma cordinha, né? Então ele se inspirou justamente nesses brinquedos, porque quando a criança toca, o que acontece? Os brinquedinhos ficam balançando. Então foi aí que ele se inspirou nisso para criar uma escultura que se movimenta. Só que não necessariamente, né, a pessoa que está observando a escultura, conforme a gente vê na imagem, precisa tocá-la. Se tiver uma corrente de ar, ela já se balança. Isso por quê? Elas são feitas com materiais muito leves. Então, a estrutura ela é feita de arame e essas peças em vermelho, por exemplo, elas são feitas de placas de metal, mas um metal bem fininho, bem leve. E geralmente ele utiliza várias cores, principalmente as primárias, como a gente observa aí o vermelho sendo utilizado nessas peças. E segue assim uma linha mais abstrata. Ele não tem o objetivo de representar algo figurativo, algo que a gente reconheça, né? Não somente os móveis, mas também outras esculturas que ele batizou de estables, mas que a gente não tem uma ilustração aí para mostrar. Mas vocês podem estar pesquisando na internet um pouco mais sobre os trabalhos desse artista. Continuando. Bom, aí já não se trata de uma obra desse artista que a gente está falando, mas aí é uma curiosidade, né? Vocês estão vendo aí uma pessoa cujo corpo dela parece que está meio que engessado, só que na verdade uma pessoa serviu de modelo para o artista Oswaldo, em que ele utilizou uma fita adesiva, sabe aquelas fitas adesivas bem largas? Então, só que ao invés de colar a parte adesiva de contato direto com a pele, né, do modelo, ele utilizou a parte contrária. Então, conforme ele foi passando aquela fita em todo o contorno do seu corpo, né, dando várias voltas, né, em todo o corpo, depois ele recortou, né, essa junta dessa fita e depois juntou-a novamente e fazendo o acabamento
com a mesma fita. E aí a gente dá a impressão de que é uma pessoa realmente, mas na verdade teve uma pessoa como modelo, mas trata-se de uma escultura feita de fita adesiva. Daí a gente já imagina quantos materiais nós podemos explorar para fazer uma escultura. E não necessariamente tem que ser com aqueles materiais que são mais comuns de serem utilizados, como os que eu já acabei de falar, né? A pedra, o mármore ou até mesmo algum metal, tá? E aí a gente viu que ele utilizou fita adesiva. Então tem pessoas que fazem esculturas de gelo, outras fazem esculturas até mesmo com isopor, papel machê, argila, né? São inúmeros os materiais. E então a gente vai explorar um pouco mais desse artista na página seguinte, que é na página 13, onde lá vocês têm uma breve biografia sobre esse artista estadunidense. Né? Por que é estadunidense? Né? Até difícil de pronunciar, porque ele nasceu nos Estados Unidos. Então, nesse vídeo, vai falar sobre uma exposição de algumas obras dele que foram expostas aqui no Brasil e que também faz um comparativo com obras de outros artistas da mesma época que ele. Esse artista já teve a oportunidade de visitar o nosso país, né? E ele se encantou com o nosso país e daí a gente ter tido algumas exposições dele no Centro Cultural do Banco Itaú. Nós vamos assistir o vídeo agora e aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra desse artista. Vamos ao vídeo? Olá, meu nome é Luísa e sou educadora no Itaú Cultural. Hoje nós iremos visitar a exposição Calder e a Arte Brasileira. Nela, o curador Luiz Camilo Osório explora as relações entre a produção artística de Alexander Calder e a de importantes artistas brasileiros, como Lígia Clark, Ernesto Neto, Franklin Cassaro e Hélio Oiticica. Alexander Calder nasceu nos Estados Unidos em 1898. Filho e neto de escultores, entrou em contato com o universo das artes ainda criança. Formou-se engenheiro mecânico, mas durante anos frequentou cursos livres de desenho e pintura nas escolas de Nova York. Calder viajava muito, o que permitiu que tivesse contato com artistas de diversos países, como Espanha, França e Brasil, onde esteve pela primeira vez em 1948, a convite do arquiteto Henrique Mindlin. A produção do norte-americano estava ligada a ideias da arte abstrata, que buscava se expressar de maneira não figurativa. Naquela época, esses artistas exploravam principalmente as formas geométricas e as cores primárias, valorizando as técnicas e os materiais, sem se preocupar em representar o mundo exterior. Esses conceitos estão muito ligados ao crescimento da indústria e das produções mecânicas. Essa exposição não segue uma ordem cronológica e está dividida entre o primeiro andar, primeiro subsolo e segundo subsolo. E aí, gostaram? Então essa foi só uma préviazinha. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa exposição que aconteceu no Itaú Cultural, lá no YouTube vocês vão ver outros links de vídeos que essa mesma jovem, né, ela fala sobre as obras de Calder e também de outros artistas brasileiros da mesma época, né, que segue essa linha mais moderna, mais contemporânea. Bom, como atividade, vocês vão fazer a página 14. É uma atividade de colagem. E aí vocês poderão estar recortando figuras de pessoas famosas, né, montar um cenário, explorando ainda o tema da aula anterior, quando a gente falou sobre os trabalhos da Beatriz Milhazes, que é bem semelhante aos móveis de Alexander Calder, tá? Então, ó, façam a atividade e mandem a foto lá pelo Teams, hein? Se você quiser fazer a aula presencial, traga seu material, traga revistas e aí nós vamos fazer o nosso trabalho em aula, ok? Um beijo e até a próxima!